O tema de hoje, estamos em guerra. Semana passada o pastor Ari estava falando sobre paz, e é claro que é paz entre irmãos, mas hoje eu queria trazer um aspecto da vida cristã, que é o aspecto da guerra, não é? Nós temos um combate em 3 áreas, não é? Um combate contra a nossa carne, um combate contra o curso desse mundo, mas também um combate contra esses seres celestiais, que são, de uma certa forma, aí, dirigidos por Satanás. E a ideia que eu gostaria que nós tivéssemos em mente, à medida que nós avançarmos na mensagem de hoje, é que cristãos salvos pela graça devem viver pela graça. A vida cristã é uma vida vivida pela graça. E muitas vezes nós falamos que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, porque Cristo nos salvou. Mas durante a jornada nós nos esquecemos que a vida cristã deve ser vivida pela graça, não é? A mesma graça que nos salvou é a graça que nós precisamos para caminhar até chegarmos diante do nosso Rei, não é? E um dia nós chegaremos diante dele. E eu queria, à medida que nós avançarmos na mensagem de hoje, ter como um pano de fundo uma obra que foi escrito há séculos atrás, que foi O Peregrino, por um homem chamado John Bunyan. E eu queria começar com as palavras que estão registradas no Peregrino. Vi um homem vestido de trapos, de costas para sua casa, com um livro na mão e carregando um grande fardo. Olhei e o vi abrir o livro e lê-lo. Enquanto lia, chorava e tremia. Incapaz de conter a angústia, rompeu em dolorosa lamentação. Que devo fazer para salvar a minha alma? Eu acredito que talvez essa seja a angústia de todo coração que reconhece que é pecador e que precisa de algo para descansar ou alguém em quem descansar. É curioso que o livro de Efésios, no capítulo 2, descreve a condição do homem sem Deus, como esse peregrino era quando ele sai da cidade da destruição, como um homem morto nos seus delitos e pecados. E quando ele sai da cidade da destruição, ele vai se deparar logo com um pântano do desalento. E quando ele pergunta o que significa esse pântano, por que não construíram aqui um meio de passagem para o outro lado, ele ouve as palavras de que aquele pântano representava a miséria do pecado, da condição humana, não é? A miséria, a feiura que o pecado traz. E todos nós experimentamos isso também. Nós sabemos a feiura do nosso pecado, as misérias, as mazelas do nosso pecado. Muitas vezes nós estamos cegos para isso, como um leproso que não sente mais a dor quando está diante de algo que poderia dar dor para ele. O ser humano também, de acordo com a descrição de Efésios 2, é um homem que segue o curso desse mundo. Na trajetória do peregrino, ele se depara com um sábio segundo o mundo, que aponta para ele o caminho da cidade da moralidade, né, onde tinha um homem que era o senhor legalidade, para que ele pudesse viver uma vida ali com base nos méritos humanos de seguir a lei. E ao seguir esse caminho, se desviar do caminho certo, ele então só encontra angústia, até que novamente o evangelista olha para ele e aponta ele para o caminho certo, não é? A Bíblia também fala que o homem sem Deus é um homem que anda segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E é curioso que, depois que o peregrino se torna cristão, um dos primeiros desafios vai ser o encontro com Apólion. E Apólion fala assim: você é meu, você estava na minha cidade, eu quero te devolver para a minha cidade, a cidade da destruição. E o cristão agora diz assim: não, agora eu sirvo a um outro Senhor. E eu amo o meu Senhor, eu amo o povo do meu Senhor. Não é? Então, é apresentado esse conflito de alguém que está debaixo de um outro reino, mas que, ao encontrar Cristo, passa agora a estar debaixo de um outro rei, que é o rei dos príncipes, que é o rei dos reis. E essa era a condição de muitos de nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo e achando que era a expressão da nossa vontade, mas escravos do nosso pecado,
fazendo a vontade do príncipe deste mundo e não do rei. Mas no versículo 4, a Bíblia fala, mas Deus, ou seja, tudo mudou. Não é? Deus é aquele que vem com a sua graça e muda o nosso destino. Não é? Então, hoje, se eu fosse fazer a pergunta para vocês, se vocês morrerem hoje, para onde vocês vão? Todos nós aqui sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que somos merecedores da justiça e da condenação. Mas por que nós podemos ter esperança frente ao futuro? Porque Cristo morreu numa cruz. E é interessante que ainda o peregrino, quando vai para a casa do intérprete, ele vê boa parte das passagens bíblicas, e ele então vai para o Calvário. E lá no Calvário ele tem aquela imagem de um Cristo na cruz, que está morrendo, tudo em trevas, e ele entende que aquele Cristo que estava na cruz estava morrendo porque estava carregando os seus pecados. E ao perceber isso, ele confessa a Cristo como Salvador, e aquele fardo que ele carrega cai das suas costas. Mas aqui não é o final da jornada, é somente o começo. E aqui começa, então, a jornada do cristão, né? E ele vai ter muitos desafios. Então, algumas coisas que nós precisamos ter em mente é que nós, uma vez que nos encontramos com Cristo, somos chamados para viver uma vida digna. Se estamos andando de modo digno da vocação com o qual fomos chamados, em humildade e não em orgulho, em unidade e não em divisões, em novidade de vida e não na antiga, em amor e não em luxúria, na luz e não nas trevas, em sabedoria e não como loucos, na plenitude do Espírito e não como escravos do vinho, em submissão mútua e não de forma egoísta, então podemos ter a certeza absoluta de que vamos ter oposição e conflito. Então, parte da nossa jornada aqui, nós passaremos por provações, por lutas, até chegarmos no nosso destino e encontrarmos o nosso Rei. Ou seja, é uma vida de paz, porque a paz ela pode ser representada, e mais à frente eu vou trazer essa imagem, de um quadro, onde tem uma forte tempestade, fortes ventos, mas no canto do quadro, um passarinho frágil, com algumas luzes refletindo sobre ele, e ele está cantando. Não porque a tempestade passou, mas porque algo acontece que traz paz, mesmo diante das dificuldades. E essa paz, que é a paz que Cristo traz, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz de Cristo. Uma paz que faz com que nós continuemos cantando, mesmo quando a tempestade vem. Primeiro ponto da mensagem de hoje, versículo 10. Uma vez que nós entramos nessa jornada agora como cristãos, recebendo Cristo como Salvador da nossa vida, agora nós estamos trilhando uma jornada como filhos de Deus. E o que precisamos nessa jornada, para glorificarmos a Deus, é da sua graça, sempre. Tá bom? E eu queria que nós nos lembrássemos disso. Muitas vezes as dificuldades vêm sobre nossas vidas para que nós possamos lembrar que o que nós precisamos é da graça. Não é? Quando Paulo, no momento de sofrimento, no momento em que ele está sentindo a dor do espinho na carne, o que ele ouve do Senhor é: a minha graça te basta. Então, Deus está mais preocupado, não que Ele esteja preocupado com a palavra preocupação, como nós entendemos, mas Deus está mais interessado em moldar o nosso caráter, a imagem do Seu Filho Jesus, do que muitas vezes o nosso bem-estar aqui na terra. E é por isso que Ele permite que nós passemos por momentos difíceis. Mas o que precisamos, então, para enfrentar essa jornada? Precisamos, em primeiro lugar, ser fortalecidos no Senhor. É curioso isso, né? Paulo, quando começa a apresentar essa nova realidade, ele fala: sede fortalecidos. E sede fortalecidos não está na voz ativa, está na voz passiva, para nos lembrarmos mais uma vez que nós precisamos da graça dEle, da força dEle,
para que nós possamos seguir caminhada. Aponta para uma vida vivida pela graça e não por méritos humanos, não por meio daquilo que nós podemos fazer. E o mesmo poder que atuou na ressurreição de Jesus, que nos tirou das trevas para o reino da sua luz, é o poder que está disponível para nos ajudar nessa caminhada. Segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que, uma vez que nós somos fortalecidos no Senhor pela força do seu poder, é que nós precisamos de uma armadura, não é? E precisamos nos revestir dessa armadura. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que precisamos de uma armadura? Poderia ser a nossa pergunta. 3 respostas, versículos 11, 12 e 13. Em primeiro lugar, nós devemos nos revestir dessa armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 11, nós precisamos de uma armadura para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Outro motivo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. E é impressionante como nós ficamos chateados com pessoas, porque nós temos uma capacidade incrível de machucarmos e sermos machucados, não é? E quando nós entendemos que Cristo, na cruz, estava recebendo sobre si a justiça de Deus por causa dos nossos pecados, para que nós fôssemos justificados, a gente começa a entender o perdão, não é? Que nós fomos chamados a perdoar os outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E é por isso que nós somos chamados pelo próprio Cristo a amar os nossos inimigos, porque nós éramos inimigos de Deus e fomos perdoados. Nós também precisamos da armadura, nos revestir dessa armadura, para que possamos resistir no dia mau. A ideia de estar firme aqui é exatamente a ideia de manter a posição enquanto sofremos ataque. Então, muitas vezes, quando nós sofremos ataque, ou nós podemos nos desesperar, ceder lugar à ansiedade, às preocupações, ferir outras pessoas, desejo de vingança, mas a ideia aqui é exatamente o quê? Estar firme, perseverar naqueles princípios da palavra de Deus. E a palavra cilada, ela traz a ideia exatamente do método, da forma, das artimanhas do diabo. E ela serve para descrever como animais ferozes atuam para atacar suas presas com surpresa. Deixa eu tentar ilustrar isso daqui. Quando leoas vão atacar suas vítimas, muitas vezes elas usam de artimanha. E uma das artimanhas é elas perceberem, da forma como Deus as criou, a direção do vento. E algumas leoas se colocam nessa região, se o vento está indo para cá, né, para que a manada está aqui, que vai ser atacada. Uma das leoas vai vir para essa região, onde o vento está vindo nessa direção, e esse vento vai pegar o cheiro dessa leoa e vai levar para suas presas. E quando as presas sentem o cheiro da leoa, uma leoa aqui, elas vão tentar fugir. E elas vão em qual direção? Na direção onde tem várias leoas para serem atacadas. Então, a ideia de cilada, desses métodos, dessas artimanhas, é assim que Satanás age, não é? Com artimanhas, com ciladas, para nos enganar, para nos levar a seguir caminhos que não glorifiquem a Deus. E muitas vezes nós cedemos. E é por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Como eu falei para vocês, assim que, pegando aqui a analogia do peregrino, quando o cristão está diante, no diálogo com Apólion, eu vou ler aqui uma passagem, diz assim: você é um de meus súditos, bradou Apólion. Sou príncipe e Deus da cidade da destruição. Por que você fugiu de seu rei? Se não esperasse que você chegaria a me servir,
eu o destruiria, eu o arrasaria. O cristão agora, vestido de armadura, ele vai dizer: é verdade que eu nasci no seu reino, disse cristão, mas como era difícil servi-lo. Um homem não pode viver com o salário que você lhe paga, pois o salário do pecado é a morte. Agora eu me uni ao Rei dos Príncipes, gosto de servi-lo, de seu salário, de seus servos, de seu governo, de sua companhia. Não tente me convencer, sou servo dele, de Cristo, e o seguirei. Sabe, irmãos, não existe meio termo. Ou servimos ao Rei verdadeiro, a Cristo, que nos amou e deu sua própria vida por nós, ou a servimos a outros deuses. Não existe, ninguém pode agradar ao Deus verdadeiro e a outros deuses, não é? E muitas vezes nós, como cristãos na igreja, nós achamos que tem coisas que podem ser misturadas. Nós podemos servir a Deus em muitas áreas, mas nas áreas mais escuras do nosso coração, nós queremos mantê-las intactas, achando que é a nossa vontade. E muitas vezes não entendendo que nós estamos fazendo uma vontade contrária à vontade do verdadeiro Rei, servindo muitas vezes ao príncipe deste mundo. Terceiro ponto, e a gente vai caminhando, reconheça os seus inimigos. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo aqui ele pega um vocabulário da descrição desses seres que era comum no seu tempo, principalmente no período do Segundo Templo. A preocupação de Paulo aqui não é tentar talvez mostrar uma hierarquia desses seres do mal, não é? Mas é mostrar claramente que a nossa luta como filhos de Deus não é contra pessoas. Não é contra pessoas, não é contra o meu irmão, ainda que ele me fira, ainda que ele me magoe, porque nós somos ainda pecadores num processo de conformação à imagem de Jesus. Então, eu não vou me prolongar aqui tentando explicar o que significa esses nomes, porque talvez não seja esse o propósito de Paulo. O que são os principados, potestades, dominadores desse mundo? O fato é que existe um mundo espiritual também, não é? Que atuam contra a glória de Deus. E nós devemos estar prontos para não ceder nos momentos de luta contra esses seres, mas sempre glorificar ao Senhor. Quarto ponto, tomai toda a armadura. Não é só uma parte, só o capacete, ou só a couraça, ou só o cinto. É toda a armadura. E uma coisa que eu tenho aprendido é que tomar partes da armadura não é uma opção. Nós devemos nos revestir de toda a armadura, se quisermos seguir na jornada de modo a glorificarmos a Deus. No versículo 13 nós temos assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A palavra mal aqui é uma palavra interessante, e ela talvez aponte para o dia, ou para aqueles períodos em que a ação do diabo, de Satanás e seus seguidores ali estejam nos atacando, o dia mau. Vamos tentar ilustrar isso na vida de Jó. Teve um determinado momento na vida daquele homem que era um homem piedoso, um homem que se afastava do mal, da aparência do mal, um homem íntegro. Ele foi provado na sua vida. Num só dia ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, porque Deus, de uma certa forma, permitiu que Satanás tocasse nessas áreas da sua vida. Foi um dia mau, não é? E é para esse dia mau que nós precisamos da graça de Deus, estar revestido com essa armadura para podermos passar inabaláveis
por esse dia. É interessante, numa outra passagem das Escrituras, quando, em Marcos capítulo 4, os discípulos estão ali num barco, Jesus está dormindo, e quando vem aquela forte tempestade, muitos dizem que, quando ele estava indo para a região de Gadara, que aquela tempestade tinha muito mais do que apenas um ajuntamento de fatores climáticos, mas talvez tivesse uma ação demoníaca também causando aquela tempestade, e que foi captada na música de Mary Ann Baker, na música Sossegai, né? Quando fala sobre as forças do mal. Foi captada por Mary Ann Baker quando ela perdeu seu irmão, e ela ficou muito dolorida, e ela entendia que o coração dela estava como aquele barquinho naquela tempestade, e ela encontrou descanso no Senhor, não é? Então, nós precisamos da armadura para resistir o dia mau. No momento que a fé daqueles discípulos estava sendo provada, foi porque era um dia mau. E nós temos momentos na nossa jornada, onde nós passamos por dias maus, tá? E todos nós teremos, para que nós possamos nos lembrar que existe um Jesus que está conosco sempre, não é? Sempre, tá? E que a nossa luta não é contra pessoas. Pessoas nos machucam, pessoas nos ferem, fazem coisas terríveis contra a gente. Mas a nossa luta não é contra elas. Elas precisam da graça de Jesus. Eu queria que vocês ouvissem isso. Tá bom? Por maior que tenha sido a dor que pessoas tenham causado a você, não tenha elas como seu inimigo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. No momento difícil da vida de Lutero, em Worms, em 1528, ele passou por um momento de prova. E Augusto Nicodemos escreveu assim sobre esse momento: momentos de vulnerabilidade e fraqueza podem transformar qualquer dia num dia mau. Né? E é interessante como a tempestade vem no pior dia para a gente. Eu acho que é exatamente para a gente se sentir fraco e totalmente dependente de Deus. Então, naquele dia que você não está preparado, que é um dia difícil, provavelmente vai ser nesse dia que vai vir alguma coisa, para que você possa recorrer ao único recurso que de fato vale a pena, que não é a sua força, os seus méritos, a sua sabedoria, a sua inteligência, mas a graça e o poder de Deus. E o texto, Nicodemos continua dizendo: o fato de sermos mortais e fracos faz que momentos assim estejam frequentemente disponíveis para o diabo. Não é? Vou ler novamente. Momentos de vulnerabilidade e fraqueza podem transformar qualquer dia num dia mau. O fato de sermos mortais e fracos faz que momentos assim estejam frequentemente disponíveis para o diabo. Ponto 5, eu estou tentando fazer pontos aqui só para que nós possamos entender de forma mais mastigada. Estai firmes com a armadura de Deus. Versículos de 14 a 17. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E de forma breve, como que Satanás pode nos atacar? Muitas vezes Satanás pode nos atacar colocando dúvidas em nossa mente quanto à bondade, o amor, a graça, a misericórdia e a suficiência de Deus. São ataques de Satanás. Satanás pode trazer dificuldades, levando pessoas a desobedecerem à boa vontade de Deus. Pode trazer confusão por meio da heresia, por meio das falsas doutrinas. Podem colocar obstáculos ao trabalho de cristãos fiéis na obra do Senhor. Pode também causar intriga e separação na igreja, divisão na igreja, grupos na igreja. Satanás também pode persuadir cristãos a confiarem em si próprios. Eu posso, eu sou mais capaz, eu sou melhor. Eu sempre gosto de usar a ilustração simples.
Eu não sei quantos de vocês já tiveram topada, não é? Eu acredito que ninguém faz uma topada numa pedra desse tamanho. A topada geralmente é algo que a gente simplesmente despreza no caminho. Quando a gente está com falta de vigilância, a gente vai lá e perde o tampão do dedo, porque você deu uma topada numa coisa que você desprezou, não é? Satanás ataca, seduzindo muitos crentes a uma vida hipócrita, a uma vida de aparência, não é? E como nós gostamos de atuar muitas vezes como bons atores, uma aparência bonita, mas lá no nosso coração, muitas vezes, sequidão, angústias, uma vida de mentiras. Satanás ataca seduzindo muitos cristãos a se amoldarem à cultura, ao mundo. Não é? Isso não tem nada a ver, vamos seguir a cultura e assim por diante. Promovendo perseguição e também seduzindo muitos cristãos a viverem uma vida secular, uma vida dividida. Dias de igreja, dias que eu sirvo no mundo. E Deus nos chama para uma vida integral, uma vida totalmente dedicada a Ele, em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer um coração dividido. Ele quer você por completo. E Ele é digno disso. Então, Ele não quer nada mais ou menos do que você inteiro. Não é parte do seu tempo, não é parte dos seus recursos, não é parte da sua força, não é parte da sua mente, não é parte do seu coração. Ele quer você por inteiro. E eu percebo que talvez essa seja uma das grandes áreas de luta de cada um de nós, porque nós achamos que podemos dar partes de nós para Deus e não sermos totalmente dele. Indo para a armadura, e eu vou aqui passar de forma rápida, como podemos estar firmes, cingindo com a verdade. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é absoluta e ela procede de Deus. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman escreveu assim: vivemos em um tempo que não nos poupa de surpresas, negando hoje o que ontem sugeria ser verdade, oferecendo poucas garantias de que aquilo que consideramos verdadeiro ao entardecer de hoje não será refutado amanhã ao nascer do sol. Bauman está descrevendo aqui no seu tempo uma verdade relativa que o mundo segue. Isso é verdade, amanhã pode não ser. Como que nós cristãos podemos saber o que é a verdade? Investindo mais tempo na leitura da Bíblia. Alguns domingos atrás, eu vi um homem com seus 45 anos, 35 anos de crente, militar, chorando. Estava com um certificado bem simples. Completei a leitura da Bíblia esse ano. E nas suas lágrimas, um homem forte. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda. E eu agradeço a Deus porque eu consegui. Sabe, talvez tenham pessoas aqui que nunca leram a Bíblia toda. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus e não investimos tempo lendo a Bíblia na sua fonte, em oração, nós seremos presas frágeis aos ataques da relatividade e da mentira. Então, nós precisamos voltar à simplicidade de sentir prazer a ler a Bíblia, ainda que tenham passagens difíceis. Clamar pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, para nos trazer iluminação no momento que nós lemos e que nos ajude também a aplicar as verdades lidas na nossa vida. E eu acho que a igreja precisa voltar para a simplicidade da oração e da leitura da Bíblia. Nós oramos pouco, nós lemos pouco a Bíblia, não é? E precisamos voltar para essa simplicidade. A verdade, ela não é relativa, e nós precisamos estar cingidos com a verdade. Nós precisamos também estar vestidos com a couraça da justiça. E a couraça, ela serve para proteger órgãos vitais do corpo. Sempre foi assim. Só que nas couraças podem existir brechas, não é?
E quantas pessoas não estão caindo, principalmente quando nós falamos de líderes em igrejas, por causa das brechas deixadas na couraça, não é? Parece que as setas do inimigo entram exatamente nessas brechas, derrubando grandes homens e mulheres de Deus. Nós precisamos nos revestir dessa couraça da justiça, não é? Que procede de Deus, como justificados de Deus, vivendo uma vida que reflita um caráter justo, uma vida santa. Hoje se fala muito pouco sobre santidade de vida, não é? E hoje nós estamos acolhendo, muitas vezes, a sujeira do mundo. Eu me lembro uma vez do pastor Frederico Orr, não sei quantos de vocês conheceram, uma ilustração bem simples. Ele estava num barquinho e as pessoas estavam tirando com uma canequinha água do barquinho. E ele falou assim, a água tinha que estar fora do barquinho e não dentro. E sabe, às vezes a gente está no barquinho e a água que tinha que estar do lado de fora está entrando no barquinho. E se a gente não cuidar, aquela água pode fazer com que o barquinho afunde. Às vezes são gotinhas de água que vão entrando em pequenas brechas na nossa vida, na nossa família, que vão nos afastando do amor, da graça, da simplicidade do Evangelho, da confiança em Deus. Nós não devemos deixar brechas, mas devemos nos apegar exatamente à justiça que há em Cristo, que Cristo nos cobriu, não é? O terceiro elemento, e é claro que eu estou trazendo aqui não para explicar o que significa cada um desses elementos, mas trazer talvez implicações para a nossa vida. Calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os soldados romanos, e é claro que nós não sabemos exatamente se Paulo tem em vista a armadura de um soldado romano ou elementos do Antigo Testamento, que estão expressos lá em vários livros do Antigo Testamento, mas os soldados romanos, quando eles trilhavam por terrenos difíceis, eles tinham os seus calçados para poderem andar com mais constância, não serem parados por ferimentos causados nos pés. E eu acredito que a paz tem esse papel também. Muitas vezes nós estamos avançando firmes, até anunciando o Evangelho, trabalhando para o Senhor, mas tem coisas que nos tiram a paz e nos causa distração para que possa nos impedir de compartilhar a simplicidade do Evangelho, não é? Nós precisamos da paz que há em Cristo para comunicar o Evangelho da paz, não é? Precisamos desses calçados para termos prontidão. Falta de paz causa grandes danos para a igreja. Nós podemos ter e gozar plenamente da paz que há em Cristo. Quarto elemento, embraçando sempre o escudo da fé. E aqui eu quero trazer mais uma vez uma imagem. Eu acredito, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, que a fé dos discípulos está sendo moldada, a fé deles, a fé de cada um deles. Em vários momentos, quando Jesus está trabalhando e moldando a fé deles, eles falham por diversas vezes. Existe um relato nas Escrituras que fala que depois que eles foram enviados e eles retornam, Jesus fala assim, vamos para um lugar descansar. Só que eles chegam num lugar e tem uma grande multidão. E Jesus começa a ensinar aquela multidão. E o tempo vai passando e era um lugar deserto. E um dos seus discípulos fala assim, despede dessa multidão. E o coração compassivo de Jesus fala assim, não, alimenta essa multidão. Alimenta eles. Aí eu pergunto, os discípulos tinham recursos para alimentar a multidão? Eles tinham condições de alimentar aquela grande multidão? Sim ou não? No final da história, a multidão foi alimentada? Sim ou não? Jesus pediu para aqueles homens que estavam sem recursos humanos, sem condições, alimentar aquela multidão? O que entrou nessa equação para que, de uma condição totalmente desfavorável, nós pudéssemos ver um desfecho onde aquela multidão foi alimentada e ainda sobrou alimento? A graça
e o poder de Deus. Não é? Muitas vezes, e aqui é uma coisa que eu tenho aprendido na vida ministerial, vai ser nos dias que você vai estar mais cansado, quando você chegou de uma luta e você falou assim, eu quero a minha cama, tomar um banho de chuveiro, gelado ou quente, eu imagino que aqui seja quente, no dia de inverno, que vai alguém bater a sua porta e vai dizer assim, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de você. E você vai olhar assim e falar assim, não, hoje não. Tem tanta gente, por que você ligou para mim? Eu estou cansado, eu vim de uma luta, vim de uma batalha tremenda. Você se sente fraco. Só que Jesus te convida a exercer compaixão com essa pessoa que precisa de você, e ela não foi lá por acaso. Porque Deus quer te ensinar a lição, que você deve andar pela fé, dependendo da sua graça, para ser instrumento de bênção, de graça, de compaixão na vida de pessoas que precisam. E eu entendo que o escudo da fé é exatamente isso, nós podemos confiar em Deus, diante dos dardos inflamados de Satanás. Nós poderíamos dizer, por exemplo, como dardos inflamados de Satanás, as tentações, o ódio, a inveja, a cobiça, o orgulho, a dúvida, a desesperança, a desconfiança, não é? E nós precisamos da fé para seguirmos, confiar no Senhor. Ele está moldando a nossa fé também. E fé nada mais é do que confiarmos nele. Não tenho recurso nenhum. Mas Deus está me chamando a fazer algo. E eu sei que vai ser feito se eu depender da sua graça. Pastor Bill Lawrence, não sei quantos de vocês conheceram, ele já tinha mais de 80 anos. Ele foi durante muitos anos professor, diretor de um seminário importante. E ele falou que quando ele estava bem idoso, ele foi chamado para fazer uma visita no leste europeu, não me lembro exatamente se era a Ucrânia, e ele falou, quando foi convidado a dar um curso mais prolongado, já olhando para a idade dele, era bem idoso já, e ele falou assim, eu não posso me comprometer com vocês, eu já sou idoso, né? Ele já tinha 80 e poucos anos quando ele contou essa história. E eu não tenho condições físicas de estar viajando para cá, eu não posso fazer um compromisso com vocês. E ele voltou para casa, e é como se Deus, por meio da palavra, falasse a ele assim, não coloca limites para a forma como eu quero te usar. Você só precisa da minha graça e da minha força para seguir. E parece que o pastor Bill Lawrence fez alguns ciclos de 3 anos, não na força dele, mas na graça e na força de Deus e no poder de Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força. A vida cristã não é sobre nós, é sobre Deus, para que toda a glória seja dada a Ele. Eu estava ali refletindo como que as músicas que nós cantamos hoje apontam para o centro, para aquele que é digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor, que é o nosso Senhor. Então, viver uma vida que glorifica a Deus é exatamente viver uma vida que glorifica a Deus. E nós não podemos colocar limites para isso. Tomai o capacete da salvação, e aqui eu quero não explicar isso daqui, mas só pegar mais uma imagem. Muitas vezes vem dúvidas sobre nós. E uma das coisas que eu tenho aprendido é, nunca duvide do amor de Deus por você. Se você um dia confessou Cristo como seu Salvador, nunca duvide. Porque a grande demonstração do amor de Deus não vai ser um livramento num momento difícil da sua vida. A grande demonstração do amor de Deus por você já foi dada quando Ele enviou seu Filho para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. A salvação fala sobre isso, sobre esse grande amor de Deus que vai atrás do pecador para tirá-lo da condição de uma condenação eterna, morto nos seus delitos e pecados, para uma condição de filho. Nós precisamos tomar o capacete da salvação para enfrentar os desânimos, as dúvidas, as mentiras, as desconfianças.
entender o que é a obra de Cristo na salvação. E, por último, já indo para o final, eu acredito que já passei bastante do tempo, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é? Palavra com precisão, e aqui eu vou só ler as palavras de um pastor escocês chamado Thomas Guthrie, que diz assim: a palavra de Deus é um arsenal de armas divinas, um laboratório de remédios infalíveis, uma mina de riquezas inextinguíveis. É um mapa de estradas para todos os caminhos, uma carta de navegação para todos os mares, uma cura para todas as enfermidades. É um bálsamo para todas as feridas. Nós cremos na suficiência da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos da palavra para todas as áreas e dilemas da nossa vida. Nós cremos na suficiência. E essa é a arma que nós temos, a palavra de Deus. Então devemos conhecê-la bem. Último ponto, versículo 18. Estai firmes com toda a oração e súplica, versículo 18, último versículo da mensagem de hoje. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verdades nesse versículo. Orar com toda oração e súplica. Eu me lembro uma vez de um pastor perguntando para sua mãe idosa: mamãe, se você voltasse no tempo, o que você faria de diferente? E aquela mamãe piedosa, que amava muito o Senhor, disse assim: meu filho, eu oraria mais. E eu fico pensando, como que o pragmatismo nos leva para atender às urgências da vida e nos tira do privilégio de estarmos com o Senhor em oração. A gente tem esquecido essa simplicidade da vida, de sentir prazer de estar com o Senhor. Eu acredito que essa talvez seja uma miséria que muitas pessoas às vezes sentem, de não sentirem prazer na Bíblia, na leitura da Bíblia e na oração. Devemos orar em todo o tempo, diz o versículo, com toda a perseverança. E sabe, irmãos, orar por todos os santos. Muitas vezes nós oramos por pessoas que nós conhecemos. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele está orando por pessoas que ele não conhecia. Ele recebe as informações de Epáfras. E uma coisa que eu aprendi há alguns anos no ministério, eu tenho essa lista aqui. A igreja que eu tenho pastoreado é bem pequena, mas eu tenho uma lista de cada membro. Cada um membro, congregado, pessoas que assistem, que ainda precisam de Jesus. E eu escrevi o nome de cada uma delas há alguns anos, e essa lista tem aumentado para orar por outras pessoas. Você sabia que Jesus orou por você, lá em João 17, por aqueles que creriam? Isso não é bonito? A gente deveria orar mais, sabe? Isso é uma lição das Escrituras. Às vezes nós vemos os relatos antigos de pessoas que oravam 2, 3 horas, Eu me lembro de um irmão que olhou a lista e falou assim: pastor, mas daí vai gastar muito tempo. Eu falei assim: poxa, vai sim. Veja quanto tempo você gasta mandando WhatsApp, rede social, que muitas vezes é importante, mas passando tela, de computador sem saber de nada, sem perceber nada, e o tempo está passando. Distrações. Ore por pessoas. E eu vou terminar com mais uma ilustração do peregrino. Quando o peregrino entra ali no vale da sombra da morte, muitos temores, ele está no final já do vale. E vai estar registrado assim no livro: aqui, cristão teve de embanhar a espada e fazer uso de uma arma nova, chamada toda oração. E assim orou: ó Senhor, eu te rogo, livra a minha alma. Mas os demônios invisíveis pareciam aproximar-se cada vez mais. Quando estavam quase sobre ele, cristão bradou em alta voz: andarei na força do Senhor Deus. Então eles se viraram e deixaram de avançar.
um latoeiro, um homem simples, que comunicava o evangelho de forma bela, a ponto de, talvez, do grande teólogo puritano John Owen o admirar, a simplicidade desse homem que era um latoeiro, mas que se colocou como instrumento nas mãos de um Deus vivo, para que pudesse ser usado para a glória dele. E Deus pode usar você também. E eu queria deixar aqui 3 aplicações. Primeira aplicação: a mesma graça que nos salvou é a graça que necessitamos para viver a vida cristã. Você precisa da graça dele. Não olha para a sua capacidade, não coloca limitações. Dependa da graça do Senhor, a doce graça do Senhor. A armadura de Deus, ela não é opcional para os cristãos, mas fundamental para se viver uma vida cristã que glorifique a Deus em todos os aspectos da vida. E a última aplicação: devemos substituir a ansiedade, o desejo de ter o controle do nosso destino, da nossa vida, pela confiança em Deus e também pela oração, como nos ensina Filipenses capítulo 4, não é? Versículos 6 e 7. Batalhas espirituais são reais. Nossos inimigos não são pessoas. Só podem ser vencidas se nós formos lutá-las com a armadura de Deus e na força do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pela sua palavra e pedimos ao Senhor que nos ensine a cada dia a andarmos pela sua graça, debaixo da sua graça. Que o Senhor nos ajude a amá-lo mais e mais e a termos um coração, ó Deus, que se coloque debaixo da vontade do Rei Jesus, que é o nosso Rei, que morreu por nós, ó Deus, para que nós pudéssemos ser chamados seus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor e pela sua graça em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.